A gente vai conversar hoje sobre dois temas, que é inflamações e também diabetes. E, na verdade, os dois se ligam, né? E só para o pessoal se ligar, você é professor universitário e também naturopata. O que é o naturopata? O naturopata um profissional que trabalha com técnicas naturais, né? Hoje que a gente chama de terapias integrativas e complementares, né? Pelo SUS. Então são técnicas, né? Eu chamo de técnicas naturais, né? Onde a gente pode estar utilizando uma massagem, uma planta medicinal, uma quiropraxia, um reiki e assim por diante, né? São técnicas, tanto técnicas mais energéticas quanto técnicas mais físicas, né, num aspecto mais como as plantas que se usam substâncias, né? A gente vai só recapitular alguns pontos de uma entrevista que você deu aqui para a gente iniciar nas ervas. Se tem muito costume de, por exemplo, cozinhar ervas, sejam verdes ou secas, em utensílios de metal. Muitas vezes o pessoal joga lá a erva e deixa fervendo 5, 10, 15, 20 minutos. Esse método, sem critérios, eles podem prejudicar as propriedades medicinais da erva e também trazer danos à saúde, Gilson? Sim, principalmente quando a gente pensa em panelas, utensílios de alumínio, né? A gente pode causar uma intoxicação, né? A gente pode ver que quando a gente faz um chá, toda aquela panela fica escura, né? Fica preta, né? Ela está com uma oxidação, né? Então a gente é importante que se use um utensílio adequado, né? A gente geralmente fala de vidro, né? A gente pode pensar até numa garrafa térmica para fazer a extração. E a extração também, ela pode simplesmente você perder, né? Quando a gente ferve demais, é uma planta aromática, né? A gente acaba perdendo o princípio ativo, né? Então a gente tem que sempre pensar em conservar essas substâncias, né, quando a gente faz a extração, né? E uma das formas que eu gosto sempre, né, de fazer a extração, né, é utilizar uma garrafa térmica, né, onde a gente coloca as ervas, né, e aí colocando as ervas no local, né, dentro da garrafa térmica, a gente pode verter água fervendo em cima, né, e essa água vertendo em cima, fechar, né, a garrafa térmica, a gente conserva os princípios ativos, a gente conserva também aquelas substâncias aromáticas, né? Ô Gilson, é importante, né, que a gente... Só sobe um pouquinho o celular que tá pegando só do seu... Pronto, melhorou. Tava pegando só do olho para baixo. Gilson, depois do Covid, as pessoas estão enfrentando aí um processo de doenças inflamatórias, a inflamação por cima de inflamação, parece que ninguém tem cura. Dá para se usar de ervas para desinflamar o nosso organismo? E que ervas principais seriam essas? Olha lá, eu estou aqui com uma delas, ó, a erva baleeira, né? A erva baleeira é uma grande anti-inflamatória, né? Se a gente pensa aí em processos inflamatórios, né? É uma planta muito considerada, né, para a questão de processos inflamatórios, né? Em geral, ela ajuda a inibir todo o processo de liberação de citocinas, né? Que são aquelas substâncias que causam inflamação, né? Então a gente tem a liberação de prostaglandinas, que também a erva baleeira inibe, né? Então, é uma das grandes opções que a gente tem para utilizar, né, para processos inflamatórios em geral. Pode ser em qualquer parte do nosso organismo, né? Aí, no caso, tem que ser a folha, ou pode ser o caule, pode ser a raiz, o que usar dela? Parece que tem uma florzinha nela também, não é isso? Isso, o princípio ativo da erva baleeira, ele se encontra nas folhas, né? Então, a gente utiliza as folhas da erva baleeira. Bem, existe uma quantidade específica de folha a ser usada? Geralmente, né, a orientação é porque a gente utilize em torno de uma colher de sopa ou de sobremesa, né, para uma xícara de água, e a gente toma de 3 a 4 xícaras por dia de chá, né? Tem algumas pessoas, eu não sei se no caso dela, que às vezes bate a erva no liquidificador e bebe aquele parece tipo um suco. É recomendado também ou é só chá? Quando a gente pensa na questão da erva baleeira, por exemplo, a erva baleeira tem bastante substâncias aromáticas, né? Então a gente pode até fazer um suco de clorofila, por exemplo, né? Que ele vai estar ajudando, auxiliando, né, na extração das substâncias. Então você pode bater junto com algumas outras ervas, né, frescas, né, aromáticas, né? E aí você pode fazer utilização, sim. É só coar, bem coado depois, né? Você faz a utilização. No caso da erva baleeira, tem algum outro nome que ela é também conhecida, Gilson?
Ela é muito conhecida como salicina também, né? Erva baleeira, Salicina. erva. Isso, é porque ela tem um dos nomes populares, né? O pessoal chama de salicina, salicina preta, Maria Pretinha, né? É uma planta que dá muito na beira do litoral, principalmente na região aqui sul-sudeste, né? A gente tem muito na beira na beira litorânea, né? E é uma planta que o pessoal, os caiçaras chamam de baleeira, né? Porque o baleeiro, né? Por conta dessa coisa eles dizem que ela é tão forte igual uma baleia, né? Então faz uma referência aos peixes, né? Que quando o pessoal se fere com alguma coisa da pescaria, eles usam essa planta para tratar aquele local, aquele ferimento onde tem tanto da parte dos peixes, né? Quanto de parte de equipamentos, né? Interessante. Dá para qualquer inflamação no corpo, dá para se usar a erva baleeira? Sim, até para cólicas menstruais, né? Você pode pensar por uma inflamação de boca, né? Pessoas que às vezes machuca a gengiva e tal, você pode fazer gargarejo, dores de garganta, né? Processos inflamatórios, por exemplo, da parte de vias respiratórias, sinusite, rinite alérgica, né? É uma planta que ela, inclusive, ajuda a proteger a parte estomacal, né? Então, é um protetor estomacal interessante. Então, cólicas, né? Cólicas intestinais, menstruais, aquelas colites, né, que são aquelas inflamações de intestino, né, também pode ser utilizada, que ela ajuda bastante, né? Muito bom. Tem um prazo para se usar ou eu posso ficar usando de forma prolongada? Geralmente as plantas medicinais são usadas, né? Você nunca faz uso contínuo, né? Você vai sempre fazer uso interrupto, né? Então você vai usar durante 30, 40 dias, depois você para uma semana, toma de novo se for o caso, né? Ou substituir a erva, né? Porque a gente acaba dessensibilizando o organismo, né? E a gente acaba não intoxicando o organismo, né? Porque às vezes o uso contínuo, a gente pode ter intoxicação por uso muito prolongado, né? Então é sempre importante que a gente interrompa um pouco o uso, né? Se a erva tiver sequinha, tem regiões que talvez não consiga encontrar a erva verde, às vezes consegue, vai nessas casas de herveiro e encontra a erva seca. É o mesmo processo? É o mesmo processo, a erva fresca ou seca, né? O processo de secagem, você acabou retirando a água, né? Então você tem a retirada da água, você tem a erva seca, né? Então você não tem, às vezes perde, depende muito do processo, se for um processo de secagem correto, né, vai manter as qualidades e as propriedades da planta. Se ela foi secada inadequadamente, então não é própria para ser consumida, né? Então é importante, né, sempre que a gente que a gente adquira uma erva que seja seca, com boa qualidade, né, que tenha cheiro, textura, cor, né, que tenha as características da planta, né? Uhum. Se ela tiver mofada, por exemplo, estragada, a gente tem que jogar fora, não pode fazer utilização, né? Certo. Qual outra erva que você indica para hoje, Gilson? Para inflamações, a gente tem uma planta amazônica, né, que é muito utilizada, que é a unha de gato, né, que é a Uncaria tomentosa, né? É uma planta que a gente usa a casca, né? O pessoal vende até a folha, mas a gente é uma planta especial para processos inflamatórios. E diferentemente da erva baleeira, por exemplo, a erva baleeira não tem ação imunoestimulante, né? A unha de gato já tem, né? Então ela aumenta a imunidade. Às vezes a gente tem alguma doença autoimune, por exemplo, a unha de gato não pode fazer a utilização. A gente utiliza mais a erva baleeira, né? Que não vai mexer com a imunidade. E aí sempre tomar cuidado, né? A unha de gato é a Pariparaoba, é isso? Não. A unha de gato é uma planta amazônica. A Pariparoba é uma planta que é da mesma família da pimenta do reino, né? Uma piperácea, né? Chama Piper umbellata, né? Ela tem uma folha larga, parece umbellata, que vem de umbrella, né? Que é guarda-chuva, né? Parece um guarda-chuvazinho, né? E é uma planta muito especial essa Piper umbellata, porque ela é hipoglicemiante, né? Ela ajuda a baixar a glicemia. É uma planta bastante digestiva e é uma planta muito hepática. É essa, né? Que tá a foto aí, Gilson, na tela? Você está conseguindo ver? Eu não consigo ver. Que parece como se fossem uns ramozinhos subindo. Parece na verdade uma unha, na verdade, uma mão, né? Isso, esses ramozinhos na verdade, são os capítulos florais dela, né? Ela tem uma flor muito parecida com a pimenta do reino. Aí vocês no Nordeste tem muita pimenta do reino, sim, né? Parecida sim. com a pimenta do reino. Ela, no caso, é para inflamação. É uma planta que é muito boa para inflamações na parte do pâncreas, né? Pessoas que têm
que tem hiperglicemia, né? Então tem muito açúcar no sangue. Ela é uma planta digestiva e é uma planta bastante hepática, né? Então trata a parte digestiva em geral e o fígado, né? Coloca outra foto, produção, que é uma folha grande, é ela, né? Aquela folha grande que você mandou. Só para o pessoal ver aí rapidinho, que é aquela que tem a folha grande, parece um guarda-chuva, produção. Para ver se essa daí, porque às vezes o pessoal gosta de ver a foto, fica mais fácil de encontrar. Ela é o mesmo processo, fazer o chá da forma como você orientou. Isso, exato, né? A gente vai sempre utilizar, né? A utilização, o processo de extração é sempre o mesmo, né? É muito difícil você ter alguma variaçãozinha no processo de extração, né? O processo de extração pode ser feito com água, álcool, né? Óleo, né? Muitas vezes a água é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo tem uma garrafa térmica em casa, né? Consegue fazer extração tranquilamente, né? Muito bem. E só lembrar sempre, né? Que quando a gente faz o chá, né? A gente consome sempre o chá entre 3, 4 horas, né? Quanto mais fresquinho tiver, mais íntegras as substâncias estarão, né? Então a gente consegue conservar as propriedades, né? Porque se a gente tem a perda, né, dessas propriedades, por exemplo, fermentação, né, a gente vai reduzindo a atividade daquela erva, né? Então sempre fazer o chá e tomar fresquinho em seguida, né? Tem muita gente diabética aí que busca formas alternativas de auxiliar no tratamento. Qual a erva que você indica, ou ervas que você indica para o tratamento de diabetes? A gente vai ter que sempre lembrar, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente pensa em plantas hipoglicemiantes, né, porque, na verdade, elas não curam diabetes, né, elas vão derrubar o açúcar no sangue e elas vão potencializar a ação dos medicamentos. Então, a gente tem a pariparoba, a pata de vaca, né, a pata de vaca medicinal é uma plantinha que tem a flor branca, que tem muitos espinhos, né, eu sei que no interior tem muito, né, a gente tem que tomar cuidado que nas praças, né, a gente tem aquela pata de vaca que não tem espinhos, né? Não é essa que a gente está falando, que é medicinal, né? E a gente tem uma planta que é muito violenta, né, para derrubar a glicemia, que é a carqueja, né? A Baccharis strimera, né, que é a carqueja amarga, né? É uma planta que reduz muito a glicemia do sangue, né? A carqueja que é muito conhecida, aqui tem muitos herveiros. Aqui como é região muito quente, a maioria das ervas que são vendidas aqui são ervas já secas. Quer dizer que a carqueja ajuda a derrubar, a diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Isso, com certeza, né? Quem está com a glicemia muito alta, né? Vai fazer o chá e só tem que tomar cuidado, porque derruba demais, né, Calil? A gente tem, por exemplo, se a gente pega a gente pega uma planta dessa e toma muita quantidade, né? A gente pode passar mal com hipoglicemia, né? E é mais fácil passar mal com hipoglicemia do que com hiperglicemia, né? E tem pessoas que podem entrar até no coma diabético, né? Que o pessoal chama, né? Por conta de derrubar a glicemia muito rapidamente. A carqueja é uma dessas, né? Ela abaixa bastante, então tem que tomar cuidado com a questão da quantidade, né? Usar a quantidade pouquinha, né? Sempre começar com meia xícara, né? Você pode tomar 2 meias xícaras por dia antes das refeições, um pouquinho antes da refeição, né? Porque aí quando você vai comendo, a glicemia vai entrando no sangue, né? Então vai derrubando aos poucos, né? Se você tomar demais, pode passar mal, né? Então depois aumenta mais meia xícara, né? Então toma 3 meias xícaras antes das refeições, café da manhã, almoço e janta, né? E depois pode ir aumentando aos poucos, né? E aí a pessoa vai controlando a glicemia, né? Porque baixa bastante. Quem tomou remédio de diabetes, tem alguma contraindicação em usar a erva, não? Ela potencializa, então tem que sempre tomar cuidado, né? Quando a pessoa toma medicamentos, né? A pessoa vai entrar sempre com uma dose pequena e observar, né? Porque ela vai potencializar a ação do medicamento. Assim, tem que dar um intervalo entre o uso do medicamento convencional para o de erva? Isso, exato. Isso, toma um tempo, a pessoa toma antes do café da manhã o medicamento, né? Ela toma depois, né? Não toma antes do café da manhã, toma depois do café da manhã, né? Uhum. E sempre tomar cuidado com a questão da quantidade, né? Porque vai potencializar a ação do medicamento, inclusive, né? Muito bem. Gilson, mais alguma indicação para hoje de ervas? Eu gosto muito, sabe que eu gosto muito de uma planta, eu sou do sul, né? Pessoas que têm processos inflamatórios, que têm hiperglicemia, tem uma planta chamada macela, né? A macela do campo, né? A Clearocline satureoides, é uma planta fantástica para essa coisa
a parte digestiva, normalizar essa coisa da glicose no sangue, né? E ela é uma planta que é bastante anti-inflamatória, né? Então, qualquer processo inflamatório, a gente pode se beneficiar com ela. Aqui tem muito Marcela, ela fosse uns carocinhos meio amargo ela, é essa que você fala? Isso, exato. Ela Nossa, mesmo. aqui que vem de quilos aqui. Então, ela é anti-inflamatória também? É um anti-inflamatório. O pessoal usa muito... bastante digestiva e hipoglicemiante, por incrível que pareça, né? O pessoal usa aqui muito quando está com problemas intestinais, a Marcela. Mas ela é anti-inflamatória em todos os sentidos. Ela é digestiva. Ela é digestiva, hipoglicemiante e é muito calmante também, né? Se você tomar um chazinho à noite, você acalma, sossega, vai dormir melhor, né? Gilson, obrigado pela sua participação. Espero que você volte brevemente trazendo mais dicas de ervas medicinais. As pessoas que querem saber mais sobre o teu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais, se quiser deixar o WhatsApp, fique à vontade. Meu WhatsApp é 11, né, de São Paulo, 99101-9237. E o pessoal me encontra no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto muita informação sobre planta medicinal, que é Gilson Giombelli Terapias Naturais. Aí o pessoal me encontra por lá.